nossas famílias sejam destruídas, nossos filhos percam a fé. Eu queria falar sobre uma fábula do comprometimento. Você é uma pessoa comprometida? Você já ouviu falar sobre as pessoas que são operacionais, né? O operacional é aquela pessoa que ele só faz o que é mandado praticamente. São pessoas assim, você chama ele para trabalhar na empresa, no seu comércio, no seu negócio, ele só vai fazer o que você mandou. Por exemplo, cai um papel no chão, não, isso não me mandaram eu fazer, isso aí é para outra. Então, existe uma fábula muito interessante que fala que havia 4 seres humanos que um chamava todo mundo, o outro chamava alguém, e o outro qualquer um, e o outro ninguém. Então, 4 seres humanos que tinham o nome de todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. E havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo acreditava que alguém iria executá-lo. Qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém o fez. Alguém ficou aborrecido com isso porque entendia que suas execuções era a responsabilidade de todo mundo. Todo mundo, então, pensou que qualquer um poderia executá-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo não o faria. E dentro desse processo, o final da história diz que todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. É complicado, né? Então, às vezes, o nosso comprometimento com a realidade dos fatos e da vida real, nós ficamos esperando que alguém faça o que todo mundo teria que fazer, quando que ninguém faz o que qualquer um poderia fazer. Então, isso é muito complicado, gente. E nós estamos vivendo essas questões. É muito sério. E vamos em frente. Eu quero entrar agora na palavra e vamos meditar aqui. Atitudes que nós tomamos na nossa vida espiritual e que ela vai destruir a nossa família. Um dos fatores, por exemplo, muito claro que se deixa destruir a nossa família é a falta da leitura da palavra de Deus com a família. Culto doméstico, coisa desse gênero. Dá licença um minutinho, você fecha um pouquinho para mim. Então, muitas das vezes, pessoal, desculpa aí, preciso dar uma pausa aqui. Muitas das vezes nós deixamos aquele culto familiar, né? Aquela congregação familiar, aquele culto doméstico, nós abandonamos isso, né? E isso, então, começa a ter um propósito negativo na família, nos filhos, porque nós passamos a alimentar, então, sobre os programas de TV, passamos a viver no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e outros conteúdos de entretenimento que estão à disponibilidade da família, mediante o que você tem. Internet, dependendo, você tem aí uma antena parabólica, hoje não é mais parabólica, né? Hoje é via satélite, hoje o negócio, o Elias está me ajudando aqui, ó. Hoje a coisa mudou, está mais sofisticada, né? Então, aproveitando todo esse processo, eles vão tomando conta da nossa vida, porque o comprometimento que um dia, quando nós fizemos ao descer as águas, que nós serviríamos a Deus e seríamos fiel a Ele, por isso eu contei primeiro a fábula, né, do comprometimento. Então, quando nós deixamos de fazer essas questões, muitas coisas começam a complicar na nossa vida. E aí nós começamos a procurar entretenimento, aonde há um vazio de Deus. Onde há um vazio de Deus, alguém vai querer habitar nessa casa. E eu quero te lembrar que Hebreus diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então Deus, quando criou o ser humano, o homem, ele criou nós como um templo e habitação dele. Essa casa não fica vazia, esse templo, nós seres humanos, não fica vazio. Ou é Deus que habita, ou é o maligno. É duro esse discurso, por favor, eu estou aqui numa rádio aberta, né? É duro esse discurso, a pessoa fala, pelo amor de Deus, o pastor falando que tem pessoas que é habitado pelo demônio. Sim, é uma realidade. Não há neutralismo, eu sou neutro. Não, se você for para cima do muro,
Lembre-se que Deus não tem muro, Ele é um Deus de liberdade, Ele te dá o livre-arbítrio. Deus não tem muro, quem tem o muro é o diabo. E se você está em cima do muro, o muro é dele. Então, cuidado, pense no que você vai fazer. Então, nossos filhos começam a ver que o nosso entretenimento é pela TV, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo satélite, os programas pela internet, programas televisivos, coisa desse gênero. Com isso, os filhos eles aprenderão que a Bíblia, primeiro, é um livro qualquer. E que não há necessidade de aprender a compreender a palavra de Deus e a se alimentar desta palavra. Porque, afinal de contas, ela não traz nenhum favoritismo e alimento espiritual para nós. Deixando, então, moldar sua mente pelos propósitos seculares, mundanismo e de entretenimento televisivos e coisas desse gênero. Então, é importante que desconsideremos o princípio ensinado por Jesus, então. Você está desconsiderando aquilo que Jesus um dia deixou bem claro. Em Mateus capítulo 4:4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então esse é o texto ao qual nós vamos dar início aqui sobre o estudo que vamos fazer aqui nessa manhã. Então é importante que você entenda que, ora, nada contra você assistir um programa, você assistir um filme, né? Os filmes que eu gosto de assistir, minhas filhas não gostam. Os filmes que eu gosto de assistir têm uma história real. E às vezes nessa história real, o protagonista do filme, ele acaba morrendo. Então, aí ela, mas o que é isso? Meu pai, tal. Então, aí você quer que o protagonista sempre escapa com vida, sempre seja o MacGyver, sempre seja o Batman, sempre seja o Super-Homem, não. Então, isso são coisas que não é verdade, são fictícias, né? Então, é importante que você vá... Eu gosto muito quando vou assistir um filme, primeiro, eu quero saber, está balizado em fatos reais? Então, se ele tem uma base em fatos reais, pronto, eu estou assistindo algo, né? Porque é muito complicado isso. Bom, então, vamos entender que a nossa família, ela precisa de uma questão, de uma coluna dorsal para que tenha uma orientação e um segmento. Já na tenra idade, os nossos filhos, eles aprendem coisas que nós nunca ensinamos a eles. Por exemplo, esses dias agora, a minha netinha, ela tem 2 anos de idade. E eu fui sair com ela e nós íamos pegar uma estrada de terra, então eu tenho um Jeep, né? Eu falei para ela, vamos então, você vai com o vovô? Vou com o senhor, vovô. Ela tem 2 aninhos. Nem falar direito ainda, está conseguindo ainda. Quando nós caminhamos para o carro, na garagem, minha esposa tem um carro, que ela anda com ele, né? Então ela mantém mais limpinho, mais arrumadinho. A mulher gosta assim. Eu já sou mais desleixadão, não ligo muito para isso não. E de repente, quando eu caminhei para o lado do Jeep, aí ela, não, vovô, eu não quero ir nesse, eu quero ir nesse aqui. Aí eu falei, não acredito não acredito que uma menina de 2 anos tenha essa dimensão de fazer uma escolha desta forma. Então, filhos, você vê que o ser humano nasce com o livre-arbítrio já de uma escolha e sabendo escolher. E às vezes as pessoas, né, querem achar que o ser humano veio de um macaco. Você já pegou, por exemplo, um prendedor? Já viu um prendedor? O prendedor de roupa? Ele é de madeira, e agora tem plástico também, né? Mas mesmo os de plástico, Elias, que eles moldaram agora, que fizeram, ele tem o mesmo comprometimento daquela molinha dentro. Você viu aquilo? Sim. Olha, eu vou ser sincero, um macaco ele pode viver 1 bilhão de anos que ele não vai conseguir fazer um prendedor daquele. Não vai conseguir, filho. Mas o ser humano, eu vou te contar uma coisa para você, meu irmão, ele consegue, filho. Então, a mente humana é uma mente muito fértil. E nós precisamos entender que se Deus quer, ele quer habitar em nós, Ele quer nos dar o pão espiritual, o alimento espiritual, se nós não descobrirmos este alimento e nós tivermos um comprometimento com Ele, nós buscaremos em diversos processos um divertimento, um entretenimento e uma paz sem estabilidade dentro de nós. Então, diante das menores dificuldades, tais como indisposição, chuva, frio, cansaço, às vezes as pessoas deixam de ir àquele local onde ela aprende a palavra. E vamos dizer, um templo, onde está ali uma pessoa inspirada por Deus, graça de Deus, para ministrar uma palavra à sua vida. Para abrir a Bíblia e explicar para você o texto sagrado, explicar algumas coisas espirituais, né?
fazer algumas revelações espirituais para a nossa vida. Então, diante de todos esses processos, as mínimas dificuldades, você, por exemplo, você não vai à igreja, você não vai ao culto, você não vai ouvir a palavra. Às vezes o frio tremendo, né? Às vezes o cansaço, às vezes chuva, essa questão, as pessoas não vão aonde está ensinando a palavra. Mas no outro dia cedo, Elias, eles levantam, põem aquelas botas que vêm até na cintura, colocam um casaco de plástico, põem um guarda-chuva, põem uma capa na cabeça, um gorro na cabeça e vai na padaria comprar pão. Esse ele não deixa de ir. Mas onde está o alimento espiritual? Você comeu pão, eu duvido que lá dentro de um mausoléu, dentro de uma tumba, dentro de um sarcófago, eu duvido que você vai querer ir na padaria comprar pão. Mas quando você chegou lá nesse sarcófago, lá você agora tem o quê? A padaria que um dia você comeu o alimento espiritual para que você esteja num lugar seguro, tranquilo e benéfico mediante aquilo que você plantou e construiu lá a sua eternidade. Nós vimos agora uma grande autoridade eclesiástica de uma religião dizer que Deus não existe. Ora, se Deus não existe, o que esse indivíduo está fazendo em cima de uma tribuna falando com pessoas sobre fé? Se essa pessoa não acredita que Deus existe, então como que essa pessoa ousa falar de espiritualidade às pessoas? Então tem uma coisa errada em tudo isso. Bom, vamos entender que às vezes as pessoas elas são descompromissadas com aquilo a qual seria o segmento de um futuro seguro para a sua família e para os seus. Com isso, os filhos eles vão crescendo então com a ideia de que participar das atividades de uma igreja, de um lugar onde se ensina a palavra de Deus, não é necessário, isso é fútil, isso é efêmero, é banal. Isso não tem necessidade alguma. Então eles começam a desconsiderar os princípios da palavra de Deus, eles começam a viver sobre os entretenimentos deste mundo também, porque nós formamos um exemplo para a vida dos nossos filhos. Nós formamos um exemplo para o segmento da nossa família. Por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz, e o 25, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele grandioso dia, que é o dia da nossa partida ou da vinda de Jesus. Jesus veio buscar a sua igreja. Então é muito importante que nós paramos e fazemos uma reflexão muito abençoada. Olha, a Bíblia registra, por exemplo, em Lucas, no capítulo 15, um pai que percebe-se que ele fez tudo para que os filhos tivessem uma boa compreensão sobre a realidade da vida e concernente também à vida eterna. Mas, de repente, o filho mais novo chega nele e pede parte da herança. Você já parou para fazer uma reflexão sobre a questão de que os seus filhos ele não te ama, mas ele ama os bens que você conseguiu adquirir? Você já parou para refletir isso? Você já percebeu que os seus filhos, eles não te amam? Eles são mais participantes e na esperança de que você é o provedor de todas as questões, das necessidades que eles precisam? Você já percebeu isso? Então, esses tempos eu estive aqui na cidade, uma pessoa muito próspera aqui da nossa sociedade, tem um bom nome, carrega uma boa reputação aqui na nossa cidade, nós conversando, ele com lágrimas nos olhos disse, pastor, eu já pensei até em tirar minha vida. Eu terminei o meu relacionamento, né? E infelizmente não deu certo mais, mas desde que já estava junto, os meus filhos só me procuram quando eles precisam de um carro, de dinheiro, quando precisam de alguma coisa. Nunca vieram me fazer uma visita dizendo, ô pai, eu vim ver como o senhor está, como é que estão as coisas, o senhor está bem, quero passear com o senhor, quero fazer uma caminhada com o senhor, bater um papo, eu preciso conversar com o senhor. Não, só vem quando precisa da grana, do dinheiro, né? Então, olha que situação complicada. E aqui nós entendemos que quando está escrito em Hebreus que não deixando ou abandonando a nossa congregação, como é costumes de alguns, está falando que você vai deixar aquela prática. E o pai do filho pródigo lá, ele pelo jeito ensinou as boas práticas àquele filho. Mas de repente o filho viu o que naquele idoso, naquele bondoso pai? O patrimônio. E chegou um momento que ele achou que ele poderia ser independente, ele disse, dá-me a minha parte, eu quero cair fora.
E assim o fez. Será que o seu filho, a sua filha, será que não está esperando a hora para também agir dessa mesma forma? Devido ao descaso que nós temos tido com a palavra de Deus e com as verdades eternas, com aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, fazer na nossa vida, construir na nossa vida um mundo tão abençoado, um mundo espiritual maravilhoso. Então você que está aí do outro lado me ouvindo, pare e faça uma reflexão mais profunda sobre a criação dos filhos, sobre a convivência com os filhos, sobre a questão doméstica da leitura da palavra de Deus, sobre os cultos, né? Uma outra parte importante nessa mensagem é o seguinte: quantas vezes, estando à mesa e em reuniões de família, começa a fazer críticas e comentários negativos sobre as orientações, né, daquilo que foi pregado na igreja, aquele louvor que saiu desentoado, aquelas desavenças que houve, por exemplo, ali no culto, algum erro, alguma questão drástica que aconteceu, né? E aí começa a fazer críticas, né? Críticas aos líderes da igreja, a grupos de louvores, a departamento, né? A professora chamou a atenção do filho, e aí já quer brigar, chega em casa, já vai apoiar o filho, sem saber de toda a verdade o que aconteceu. Olha, você está talvez jogando a sua família dentro de um buraco. Você está jogando a sua família a abandonar Deus. Então pense nisso, né? Eu carreguei comigo uma direção muito séria na questão da construção de filhos. Não digo que foi um pai perfeito, não digo que eu fui exímio, mas eu sempre procurei orientá-las, né? Inclusive é o seguinte, meu pai, eu lamento, ele não está aqui mais, né? Já partiu, queria a presença dele, mas Deus assim aprova em levá-lo, amém, está melhor com Deus do que comigo. Eu devo me consolar e me confortar. Mas meu pai, quantas as vezes ouviu alguma coisa sobre a minha pessoa que não era verdade, e veio e me espancou, vou dizer assim. Mas eu não tenho mágoa e ressentimento nenhum de meu pai. Meu pai me deu a educação que ele recebeu. Então, um erro intransferível que às vezes os pais cometem é você passar para o seu filho aquilo que você recebeu dos seus pais na questão de execução de juízos em tomadas de decisões por erros que você fez. Então eu depois, mais tarde, fiquei sabendo que meu pai apanhava com cabresto de cavalo. Então você imagina, papai nunca me bateu com cabresto de cavalo, me bateu de cinta, né? Então, agora imagine se meu pai tivesse dado para mim o que ele recebeu. Então meu pai me deu o que ele recebeu de certa forma em doses menor, tentando fazer o melhor para mim. E eu não o culpo de forma alguma. Mas quando fui tomando a idade adulta, que pensei numa família, eu disse, não, eu não quero corrigir minhas filhas porque alguém veio falar alguma coisa das minhas filhas, dos meus filhos. Eu vou querer saber a verdade, apurar fatos. Então a pessoa quantas vezes veio, né? Sua filha bateu no menino aí, brigou com o menino e tal. Tá, tudo bem. Pode ficar tranquilo que eu vou apurar os fatos e depois volto a falar com o irmão. Fique tranquilo. Então eu ia apurar a verdade e não era aquilo. Não era aquilo. Tinha havido um desentendimento? Tinha, mas houve um aumento naquilo. Porque parece que filho de pastor tem que ser santo, 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 santo. Ora, todos os filhos, eles têm o direito de viverem e agirem de uma forma até cometendo erros e acertos. Todos são iguais. Não é porque é um filho de pastor, de obreiro, filho de presbítero, filho do dirigente do coral, do cântico, enfim, tem que ser santíssimo. Não é isso. Mas as pessoas são assim. Eles exigem. E quando uma pessoa exige santidade, Elias, de outra pessoa, é porque ela está querendo esconder os defeitos de sua santidade. Essa é uma dura realidade. Então, não. Eu não terceirizo a minha santidade em cima de santidade de outras pessoas ou de erro de outras pessoas. Não. A minha santidade é construída mediante a fé a qual eu estou firmando nos pilares da reconciliação, da regeneração, da santificação e da justificação. São os 4 pilares da salvação. Então, dentro desses 4 pilares, eu estou buscando ser uma pessoa de fé regenerada e transformada. Então, eu e você temos que pensar que para cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, nós precisamos estar atentos. Então, evite falar, né? Eu tenho pessoas, por exemplo, que têm coragem, você não vai acreditar nisso, Elias. Eu tenho pessoas que têm coragem, ainda bem que não está nem na nossa comunidade mais, tem coragem de chegar para as minhas filhas e falar alguma coisa de mim que não é verdade. Então, olha que ridículo isso. Que caráter uma pessoa dessa tem?
tentando jogar as filhas contra o próprio pai. Por quê? Porque numa pregação, talvez o que eu disse feriu os defeitos e atitudes da pessoa, e a pessoa entende que o pastor está tentando alvejá-la. Não. Quero lembrar que antes de estar em cima de um púlpito pregando, fazendo a minha oratória, fazendo o sermão, a qual Deus me deu a graça de transportar aos ouvintes, um dia eu fui membro sentado num banco também, ouvindo o pastor. E que às vezes até usou a palavra diretamente, sabendo do meu problema, mas eu nunca ignorei, pelo contrário. Eu atribuí que eu precisava realmente ouvir aquele conselho, aquela repreensão e tomar uma atitude na minha vida. Nunca culpei a vida de ninguém, terceirizando o meu fracasso e os meus erros. Não sou um vitimista. Nós não podemos ser vitimistas. Nós temos que ser pessoas contundentes, né? Então, eu vou ser sincero. Há pessoas, por exemplo, que é o seguinte... um outro fator interessante para destruir a família, arrebentar a família. Existem pessoas, por exemplo, que eles não conseguem estar onde uma igreja está em ascensão, em crescimento. Eles sempre querem estar numa igreja pequena. Por quê? Porque eles querem ser notados, abajulados, eles querem que passe a mão na cabeça deles, eles querem ser considerados, eles querem ser chamegados. E aí, então, essas pessoas terão que conviver numa igreja pequena, onde tem poucos membros, onde tem poucas pessoas. E é por isso que eu acho que Deus é tão perfeito que fez mesmo uma igreja um pouco maior, uma igreja média, uma igreja menor, porque as pessoas vão se adaptando a esse problema. Tem pessoas, por exemplo, que elas querem, dessa forma, achar que a sua fé ela vai ser ascendente mediante a bajulação de um pastor, de um obreiro, de alguém. Não, meu filho. Nós não estamos ali, eu não estou ali pregando para que alguém, quando termine, venha, pastor, o senhor é um homem de Deus. Não, não estou atrás disso. Não quero elogios. Não quero elogios. Eu quero simplesmente que as pessoas reconheçam que a palavra de Deus foi explanada. Domingo, por exemplo, agora eu dei um estudo sobre o filho pródigo lá na igreja. E aí? Eu não quero que ninguém termine o culto e venha, pastor, essa palavra tocou muito no meu coração e tal, e o senhor é um homem muito abençoado. Não! Agora, se as pessoas vêm com um elogio sincero, pastor, Deus te usou, eu já levanto a mão e digo ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Como eu estou fazendo aqui agora. Não pense que o pastor Silas é um homem bom, eu sou o pior pecador dessa cidade. Pronto. E pastores não gostam de dizer isso. Pastores, eles querem achar que tem uma auréola e que eles são santíssimos, estão em cima do púlpito e não toquem no ungido de Deus. Não, desça o pau no ungido de Deus, meu filho. Se você não presta, é uma pessoa má, meta o pau no pastor mesmo, filho. Porque você está dizendo sua personalidade. Fale mal dele mesmo. Agora, ele é um homem de Deus, não vai atingir de forma alguma, filho. Então, não, de vez em quando, quantas pessoas já desceram o pau em mim, e daí? Se eu estou na posição de Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, e vamos seguir em frente. Só que as famílias vão assistindo, os filhos vão vendo isso, vai convivendo com isso. E ao enxergar tudo isso, o que serão dos seus filhos e da sua família? Como será a sua família? Tem pessoas que não param igreja nenhuma. Parece que comeu pé de cachorro doido e anda para cá, e anda para lá, e anda para cá, e anda para lá. Então, eu me lembro uma vez que uma pessoa saiu várias vezes da igreja e voltou. E de repente, pastor, eu queria voltar. Eu falei, se você me falar quantas vezes você já saiu aqui da nossa congregação e voltou, eu te recebo. Ele disse, não sei, pastor. Eu falei, faz 8 vezes. Então, é muito séria essa questão. Porque as pessoas pensam o seguinte... que o defeito está no pastor, está no grupo de louvor, está nos congregados, está nas pessoas que ajudam a auxiliar a administração da igreja. Não, você é ferro. E onde vai o ferro, vai a ferrugem. Então as pessoas, o defeito está nas pessoas, não está na igreja, não está em quem está na linha de frente, né? Tá. Bom, vamos aqui, um texto bíblico muito importante para este propósito. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Em outras palavras, ora, as pessoas que estão nos departamentos da igreja lá, que estão ajudando o pastor Silas ali a administrar aquele corpo, sempre quando há um problema, eu assumo a responsabilidade até do erro daquela pessoa que está ali. Porque, afinal de contas, eu sou o mor. O mor é aquele que está sobre todos. Então, eu estou sobre todos os que estão ali pela graça de Deus. Eu sou o pastor. Não gosto desse título, pastor presidente. Eu acho que
presidente é algo que está generalizado à questão jurídica aí, né? E a pessoa jurídica da igreja, na realidade, claro que eu sou o presidente. Mas ali nós estamos tratando do mundo espiritual. Então eu sou o pastor titular. Eu estou ali para poder administrar e ajudar a administrar e auxiliar os propósitos. Então eu sempre, quando coloco eles, eu digo, olha, é o seguinte, eu estou junto com você. Se você errar, eu estou com você. Agora, procure acertar o máximo possível, seja abençoado, oro por eles, desejo a bênção deles, né? E tudo vai seguindo. Até, inclusive, esse domingo que vem agora, eu vou marcar uma reunião somente com os obreiros, né? Para que os obreiros e obreiras estejam presentes, os departamentos, para que estejam presentes. Então, é muito importante que nós possamos valorizar essas pessoas que estão ali e apoiá-los de toda a dimensão. Então, muitas das vezes, essas pessoas são as mais... Porque toda vez que você é notado, você, por exemplo, é criticado, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu não vou dar o nome, né? Eu não sei se você acompanhou muito as corridas automobilísticas do país? Fórmula 1. Mais um pouco. Hã? Não muito, mas... Não, é mais pouco, né? Então, tem um grande corredor que ele foi taxado por esse país, pela mídia, como um cara invejoso, um cara medíocre. Agora eu vou usar o nome de um grande corredor, que era o Ayrton Senna, né? E que diz que esse indivíduo era rival de Ayrton Senna. Isso foi uma grande mentira, uma grande farsa, porque não era. Eles eram amigos, mas a mídia formulou esse princípio moral desse corredor. E olha, eu vou ser sincero, que chato isso, que coisa ridícula, né? Jogando um contra o outro. E tem pessoas que elas são assim, elas são terríveis, elas têm essa habilidade. E a Bíblia diz, nós temos que orar, nós temos que pedir, irmãos, que nós reconheçamos aqueles que trabalham entre nós. Ora, você já pensou, por exemplo, minha irmã, numa pessoa que vai lá para o templo onde você congrega, meu irmão, a pessoa que vai lá, por exemplo, eu estou falando de pessoas que elas são exatamente instrumentos de Deus. Se as pessoas estão lá e elas não são instrumentos de Deus, não estou tratando disso, mas estou tratando daquela pessoa que é instrumento de Deus, porque eu estou tratando sobre o cuidado com sua família, de ela não se perder, ela ser primada, né? Então, essa pessoa está lá, por exemplo, às 4 horas na nossa comunidade, está lá o pessoal, acho que é 5 horas, está lá o grupo de louvor ensaiando para poder ajudar a igreja, de certa forma, congregacional, para fazer o louvor e ajudar, de certa forma, a nós oferecer um culto. Então, esse povo vai lá 1 hora antes de nós. Vai lá os tocadores, vai lá os cantores, né? E eles estão lá ensaiando, estão se preparando. Bom, dentro desse processo, veja bem, essas pessoas elas estão comprometidas com aquilo. Existem algumas pessoas que talvez dentro desse departamento, onde quer que seja a congregação, não estão comprometidos. Mas os que estão ali, que chegaram até ali, eles estão comprometidos. Então eles vieram para ajudar o pastor Silas e a igreja congregacional a levar um culto a Deus. Como é que você vai discriminar essas pessoas? Como é que você vai ver um erro delas e tocar isso para frente e ficar falando o defeito dessas pessoas para os seus filhos, para a sua família? Olha, meu irmão, isso é muito chato. Muito chato. Você está deixando bem claro para os seus filhos que, na realidade, ali é um lugar onde não se pode colocar nenhuma confiança, que ali não se é um lugar exatamente onde adoramos a Deus. E vamos ser sinceros, né, meu irmão? Você quer uma igreja perfeita? Você gostaria de estar numa igreja perfeitíssima, abençoada? Cemitério. Vá para o cemitério. Lá, olha, até aqueles crentes falador da vida dos outros, acusador da vida dos outros, estão lá caladinho, quietinho. Lá tem rua 1, rua 2, rua 3, cova 1, cova 2, cova 3, cova 4, está tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Meu filho, você tem que entender, vá para uma santa casa, meu filho, e vai ver como é que é lá, onde chegam os doentes, vai ver a bagunça que é, meu filho. É um trem doido, meu irmão. Agora, depois que entra para o quarto, que os médicos, os enfermeiros já começam a tratar, e muda tudo. Mas a chegada é uma confusão, uma desorganização total, filho. E tem que correr atrás de um papel e de outro, aquela coisa, e vai. É uma luta aquilo ali, meu irmão. Por quê? Porque chegou doente. Onde chega doente tem confusão, filho. Tem sangue fervendo, tem medo, tem vários problemas. Então a igreja, meu irmão, as pessoas chegam ali é o hospital da alma, não é o hospital físico em si, onde tem uma dor. Não, ali é um hospital onde tem uma dor na alma, não é uma dor no físico.
Então aquele lugar ali é muito complicado. Por isso que mataram Jesus. Porque Jesus, ele falou, eu vim aqui fundar um hospital onde os sãos não precisam de médicos, somente os doentes. Então Jesus falou, estou fundando aqui um novo hospital. E esse hospital, ele é um hospital que amanhã vai abrir caminho para a psicologia, vai abrir caminho para os psiquiatras, vai abrir caminho para os psicólogos, vai abrir caminho para muitas áreas. Mas, enfim, o que eu estou inaugurando é o hospital do espírito e da alma. É da eternidade de um ser humano que chega ali doente com seríssimos problemas. Então, vamos entender claramente que um outro ponto aqui muito sério que devemos pensar. Dirigir a vida por dinheiro, por bens, por status, por prazer, pela fama, pelo reconhecimento e pela banalidade. Cuidado com isso. Seus filhos estão te olhando, sua família está te olhando. Já amanhece cedo ao tomar café, aquela correria, aquela coisa e tal, porque eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar as contas e tal. Meu filho, dirija aos seus filhos. Olha, amanheceu mais um dia, vamos glorificar Deus, graças a Deus. Agora o papai tem que ir na luta, mas olha, Deus vai comigo, Deus vai com vocês para a escola, Deus vai ficar aqui com vocês, e Deus está sobre nós, é Ele que cuida de nós. Não adianta eu trabalhar e ganhar o dinheiro. Ontem eu estava vendo uma reportagem na Argentina, o que está valendo é o peso lá, né? O que é que está valendo o peso? O cara estava com R$1 milhão na mão, 1 milhão de pesos na mão, dizendo ele que dava para comprar uma Ferrari e ainda sobrava dinheiro. Agora, quase que era para abastecer um tanque de carro. Olha que situação, chega o dinheiro, meu filho. Então, filho, peraí. Então, não é isso que os nossos filhos precisam ser informados. Claro que amanhã você precisa ensinar os seus filhos a mexer com dinheiro. Eu ensinei as minhas filhas a mexer com dinheiro. Então, você vai ter que ensinar. Isso é muito importante, né? Agora, veja bem, o status é uma coisa que ela surge na nossa vida e que, de certa forma, algumas pessoas tentaram até o suicídio porque elas tiveram status demais, exagerados. Então, o status, o reconhecimento da sua pessoa, da sua personalidade, do seu caráter, dos atributos pessoais que você tem, isso é maravilhoso. Agora, prazer a custo de se ter prazer da desgraça alheia? Não, peraí, né? Aí não, meu irmão. Então, quanta roda de chacota que os filhos estão ali e zombando e tirando sarro de uma pessoa, zombando, sendo sarcástico. Hoje eu não uso essa palavra sarcástico mais, é bullying, né? Fazendo bullying. Pô, pega esse bullying, vai fazer café então, caramba. Não, usa uns nomes tão medíocres, parece que é para confundir as pessoas, né? É complicado essa questão, né? Oh, meu Deus do céu. É igual, por exemplo, a palavra... Eu fico assim olhando, né, a linguagem na política, às vezes, da língua portuguesa. Por exemplo, a palavra facultativo. Isso é facultativo. Ora, usa essa palavra só para falar assim. Usa a palavra, então, ó, não é obrigado. Não é obrigado. Mas eles usam essas coisinhas para esconder alguma coisa, para não dizer uma verdade nua e clara, né? Então, filhos, nós temos que entender que quando você vê uma pessoa com defeito, quando você vê uma pessoa de uma pele cor diferente, quando você vê uma pessoa, por exemplo, que foi acidentado, né? Então, eu me lembro da menina sentada, né, na beira de um muro e eu saí comendo uma coxinha. E quando eu saí, ela, no meio daquela multidão toda em Campinas, eu estava indo namorar a minha fofa, né? Aquela menina suja, sentada no muro da rodoviária de Campinas. E quando eu saí comendo aquela coxinha, ela flertou eu, uma menina de mais ou menos, coisa de 8, 9 anos. Flertou eu, ficou olhando eu andar e eu flertei ela e fui andando um pouco. Aí eu parei, quando eu vi que ela... Aí eu percebi que ela não estava notando a minha pessoa. Ela estava notando o que eu estava comendo. E eu, com muito cuidado, me aproximei dela, falei, tudo bom? Aí ela abriu um sorriso e disse, tudo bem. Eu falei, e seus pais? Ah, não tenho pai. A minha mãe morreu, meu pai não sei quem é. E abriu um sorriso. E isso era mais ou menos coisa de, acho que 2 horas da tarde, eu estava para pegar o ônibus para Uberlândia. Na época, eu morava em Piracicaba e ia pegar o ônibus Uberlândia para ver minha fofa. Nós estávamos, acho que, noivos já. E aí, eu peguei e falei para ela, e os seus irmãos? Ela sorriu e disse, não tenho.
Aí eu olhei para ela e disse assim, você já comeu hoje? Aí ela fechou o rostinho e se entristeceu. E disse, não. Eu disse, tem alguém aqui com você adulto? Não. Aí eu falei, dar o dinheiro para essa menina é complicado. Naqueles dias não estava como hoje, esse bando de pedófilo por aí fazendo essa bagunça, né? Estava melhor as coisas. Chamei ela para entrar no bar, o cara olhou em mim, ela falou, ela sempre fica aí pedindo e tal. Eu falei, filho, não estou perguntando se ela fica aqui pedindo. Essa menina ainda não comeu e ela vai comer agora. Pode ir lá, veja o que você quer comer, eu vou pagar para você. Ela foi lá, pediu um guaraná, pediu uma coxinha, eu falei, não. Pede alguma coisa melhor para você. Ela, ele serve uma pizza que eu estou com vontade de comer a pizza. Eu falei, então pede a pizza inteira. Pronto, pediu a pizza, deixei ela comendo e foi embora. Se você falar assim, nossa, o senhor fez uma obra que isso aí encobriu um monte de pecado. Negativo. Negativo. O que encobre pecado é a misericórdia de Jesus, é a graça de Jesus, é o sangue de Jesus. O que eu fiz ali foi mais do que o quê? Nada do que simplesmente a minha obrigação. Minha obrigação. Eu tinha ali condição de pagar a comida para aquela menina, paguei. Fosse um menino, se fosse um homem, naquele momento que tivesse ofertado daquela forma no meu alimento, eu pagaria. Né? Então, nós temos que pensar que é o seguinte, meu filho, dirigir a nossa vida não é a fama, meu filho, que fará você ser uma pessoa valorizada. Será valorizado talvez entre medíocres. Mas a sua fama ela vai ser entre aquelas pessoas que realmente são pessoas abençoadas. E pessoas essas que valorizam o quê? O caráter, a personalidade, uma fé em Cristo, a palavra de Deus na vida dessa pessoa, tudo é diferente. Agindo dessa forma, os filhos eles crescerão dentro de um lar que não seja diferente de qualquer outro. Deus não é real, a palavra de Deus não é real, culto, igreja. Por que os filhos dos evangélicos, olha, eu preguei em Carandiru, preguei em Cadeião Ribeirão Preto, preguei na cadeia pública daqui da cidade. Você chega, o que essas pessoas têm nome de evangélicos, nomes extraídos da Bíblia, e eu digo isso com dor no coração, são filhos de pessoas evangélicas. São filhos de pessoas a qual estavam numa igreja e os filhos se perderam. Agora, pera aí um pouquinho. O filho se perdeu exatamente porque ele fez essa escolha? Amém. Agora o filho se perdeu porque você, meu irmão, você, obreiro, deu um escândalo, você, pastor, contribuiu para isso. Eu vou ser sincero, eu ouvi uma história esses tempos de uma pessoa, né, que estava trabalhando na minha casa que é inacreditável. Onde ela, trabalhando na casa de um pastor, ela só sentava na mesa para comer depois que eles comiam. E aí ficou um pouquinho de Coca-Cola na garrafa. Ela chegou, sentou, comeu e tomou o retinho de Coca. De repente veio o filho do pastor procurar a Coca. Ela disse, olha, eu bebi. Aí, nossa, você bebeu? Mas era minha. Aí ela perdeu o jeito e tal, e virou aquela confusão, foi lá, contou para a mãe veio, chamou a atenção dela, a esposa do pastor. E aí tal, de repente ela tinha um pouquinho, umas moedinhas no bolso, foi lá, comprou uma Coca, trouxe, o menino tomou, foi lá, contou para a mãe veio aí, carteou marra com ela de novo. Enfim, no outro dia, o casal, o pastor, a esposa e o filho foi na casa dela, ela era uma adolescente na época, isso faz muito tempo, hein? Porque talvez você está pensando que eu estou falando de pastor que está por aqui agora. Não, a igreja que ele dirige está aí ainda. Mas esse pastor já não está mais entre nós. E aí ela comeu esse negócio, bebeu a Coca. No fim, o pastor foi lá na casa dela, falou com a mãe dela que ela não precisava trabalhar mais na casa deles. Você acredita num negócio desse? Você acredita num negócio desse? Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vejo assim, por exemplo, lá na minha casa eu tenho uma pessoa que está trabalhando lá em casa, essa irmã, ela come conosco na mesa, junto conosco. E do que nós estamos comendo, ela vai comer também. O moço que trabalha comigo, que de vez em quando está me ajudando, então ele come na mesa comigo. Então, filhos, quando os nossos filhos veem isso, quando os nossos filhos entendem isso, da igualdade, né? Puxa vida, não, mas eu tenho um status, eu tenho fama, eu tenho uma personalidade a qual tem que ser respeitada e tal. Respeito não se impõe, meu filho, respeito se adquire. E a melhor forma de adquirir um respeito é exatamente o nosso coração benéfico, aberto, manso. Isso é maravilhoso, ué.
né? Então, eu passei por esses problemas também, trabalhando com pessoas, né? Comi o resto deles, né? Que chato isso, que coisa, né? Não, acho que nem os porcos merecem o nosso resto, né? Então, mas a vida é assim, ela vai seguindo. Assim, os filhos, eles vão crescendo num lar onde vê que tudo, na realidade, é conspiração. É falsificação de uma crença, de uma filosofia, de uma religião vã. Afinal, o valor que há de se aplicar aos princípios da palavra de Deus e todos os aspectos da vida de uma família são princípios embasados tanto na ética como também numa convivência mediante a palavra de Deus. E o que diz a Bíblia, pastor? Ué, a Bíblia diz muito. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olha que coisa abençoada, né? Então, meus filhos, pense nisso. Outro fator interessante, você, pai, mãe, às vezes são pessoas fofoqueiras, que vivem julgando e falando mal de pessoas. Faz fofoca, né? Faz fofoca. Eu me lembro de uma passagem a qual eu li numa história que diz que todo mundo falava para aquele homem: ó, sua mulher é muito fofoqueira, ela é mexeriqueira demais, e ele não acreditava. Quando foi um dia, ele pegou, ao amanhecer o dia, levantou para trabalhar, né? A esposa acordou para fazer o café, ele disse: esposa, olha aqui o que aconteceu. Ela: o que aconteceu? Ele falou: olha aqui. Tirou a coberta devagarzinho assim da cama. Eu botei um ovo. Estava lá um ovo de galinha. A mulher falou: o quê? Mas como que aconteceu? Falou: não sei. Só sei que eu levantei, achei isso aqui do lado. Quando eu fui passar a mão, eu tinha botado um ovo. Tá até quente. Que trem doido. Olha, pelo amor de Deus, não conte isso para ninguém. Encerra aqui. Fala nisso, já vai lá, frita ele para mim que eu vou comer. E tal, vamos lá. Ah, meu irmão, quando eu for chegando de tarde, meu irmão, que ele começou a entrar no quarteirão dele, já começou um grito: o botador de ovo! O botador de ovo! Botou meia dúzia de ovo! Botou uma dúzia! Eu já tinha botado uma dúzia, meu filho. Então, meus filhos, se essa mulher em casa é fofoqueira, se esse marido é fofoqueiro, vive julgando pessoas, você vai destruir, arrebentar a sua família, porque os filhos aprenderão isso com facilidade. Ora, minha netinha tem 2 anos, quem é que ensinou para ela escolher um carro limpo? Mas quem é que ensinou isso? Não querer ir no jipe do vovô que está tudo sujo de poeira. Que negócio é esse, meu irmão? Então, filho, o que é errado você não... mas se você tiver o exemplo do que é errado, meu filho, aí você pode dizer o seguinte, meu irmão: vai crescer aquelas presinhas tipo da víbora e ainda vai ter veneno, meu irmão. Vai ser desta forma, não tem como mudar isso, filho. Então, nós temos que aprender a comentar sobre a misericórdia de Deus na vida dos nossos filhos. Vida a qual nós temos em Cristo Jesus. Não comentar vida de pessoas que erraram, que pecaram, né? Que pecaram. Por exemplo, sabe, meus filhos, olha, encerrando aqui, partindo para o encerramento, lembre de uma coisa: a igreja, ela tem que aprender o lado da graça e não o lado do juízo, simplesmente, porque o juízo pertence a Deus e não a nós. Cresci numa determinada igreja onde colocava a pessoa lá na frente, eu tive que fazer isso. Era assim que era feito. E eu achava que estava certo aquilo, mas ao tempo as revelações de Deus vai se trazendo. Ora, não existe um pastor que possa proibir uma pessoa para tomar ceia. Chegou o dia da ceia, por exemplo, se essa pessoa é batizada, é membro da igreja, não existe o pastor chegar e falar assim: não, você não pode tomar ceia. Não. O texto da Bíblia, então, de Coríntios 11, nós temos que rasgar e jogar fora. Porque a Bíblia diz: cada um julgue-se a si mesmo. Como eu vou tomar o juízo do membro e dizer que ele não pode tomar ceia? Não. O que eu tenho que fazer, por exemplo, se ele cometeu um erro, cometeu um pecado, cometeu uma agravância contra a palavra de Deus, o que eu posso fazer é orientar ele agora como ele vai se arrepender. A maneira como ele tem que se arrepender para ele participar dessa ceia. Porque, do contrário, a Bíblia diz que ele tem que tomar do jeito que ele está mesmo, para a condenação, filho. Então você não pode proibir a pessoa. Não, nós temos que proibir, porque senão vai tomar ceia em pecado. Não, mas a Bíblia diz que se ele tomar em pecado, ele está tomando para a condenação própria dele. O que eu tenho a ver com isso?
Então o que eu tenho que fazer é explicar para essa pessoa, deixar bem claro que ela vai cometer um grande erro. Ela vai ser cúmplice da morte de Cristo, de todo aquele flagelo, de todo aquele fracasso que enfiaram na vida de Jesus, e que nunca vai acreditar que aquele Cristo estava fazendo aquilo no meu lugar e no seu. Pronto, resolvido, vamos seguir para frente. Esta é a palavra de Deus neste dia.